Vou botar também o nome aqui, teorema. De certa forma, são dois teoremas relacionados. Um tem um caráter muito geométrico o teorema do valor médio, e no máximo bidimensional. E ele, vamos dizer assim, ele dá conta do recado no cálculo de... Mesmo em geral, ele dá conta do recado em boa parte das situações. Vamos começar assim. O teorema do valor médio, ele é isso, né? Tem aqui A, B, tem aqui a corda e tem uma tangente, tem um ponto aqui no meio. Vou chamar ele de xi. Uma coisa assim, né? Tá, e aí você tem F' de xi é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Então, vamos dizer, num curso inicial de cálculo, aqui é isso, acabou, está demonstrado. Tá? Você pega um intervalo AB e entre A e B tem um cara que satisfaz isso daqui. Ele tem uma... É claro, não dá para demonstrar esse teorema sem algum ferramental que remete aos números reais, porque ele é um teorema de existência. Então, ele não vale se você considerar que os seus números são só os racionais. Praticamente, vamos dizer, tipicamente um teorema que diz que algum número existe, a menos que ele dê uma fórmula, ele vai exigir que você use a propriedade do supremo, a propriedade dos intervalos encaixantes, Bolzano-Weierstrass, alguma coisa assim que vai garantir essa existência. E, assim, diria, vou dar uma margem de segurança, quase certamente ele é um teorema que diz respeito aos números reais e que não vale se você tiver nos racionais. Aqui as hipóteses são, e você bota F de AB em R, e aí tem assim uma frescura matemática assim, de dizer, olha, não precisa que a F tenha derivada nem em A nem em B, basta a continuidade. Em algumas situações mais delicadas, esse detalhe pode ser importante. Então, F de AB em R contínua em AB e derivável aqui no intervalo aberto. Então, existe se em AB tal que isso aqui. Esse é o teorema do valor médio. O teorema dos acréscimos finitos, que eu resolvi
ao chamar a atenção para o fato de que esse é um teorema e o outro é outro, como tem dois teoremas fundamentais do cálculo que são diferentes, mas a diferença é sutil, aqui também a diferença é um pouco sutil, mas esse resultado aqui não vale, por exemplo, se você tiver... Quer dizer, quando você tem uma função de R em R2, quer dizer, do intervalo AB em R2, que dá uma curva, né? Se eu fizer uma F de AB em R2, então eu tenho a minha F vai ter, em cada instante t, eu vou ter o F de t, vai ser um ponto do plano. E aí ele vai ter duas coordenadas, uma coordenada x de t e uma coordenada y de t. Agora, isso aqui, o tempo, eu acho legal assim, você usar um software tipo GeoGebra, assim, né, que você cria um parâmetro. O GeoGebra é legal, que você cria o parâmetro, aí você vê o tempo passando aqui. Né? Então, o tempo está passando aqui, né? E enquanto o tempo está passando, esse cara, sei lá, começou a andar aqui em F de A, e ele vai andando até o F de B. Então, é isso aqui agora. Aqui, ainda a ideia geométrica ainda se mantém. Né? Se você pegar aqui essa corda, nesse caso aqui, tem 3 pontos. Um aqui, outro aqui, em que a tangente é paralela à corda. Então, aqui seria a mesma coisa, né? Contínua. Em AB e derivável em AB, aberto. O que significa contínuo e derivável? Significa que f de t é igual a x de t, y de t. Então, significa que x é contínuo em AB, fechado, e derivável em AB aberto. Y também é contínuo em AB, derivável em AB aberto. Tá? É uma maneira de remeter ao que a gente já sabe, embora você possa falar diretamente sem usar coordenadas, né? Porque colocar coordenadas aqui é uma coisa supérflua, tá certo? O plano está aqui, o cara está andando no plano, eu posso tirar as coordenadas, eu vejo lá acontecendo, vejo aqui a corda, vejo as tangentes paralelas, eu não preciso de coordenadas para entender isso. As coordenadas até atrapalham, de certa forma. Mas, para usar ferramentas, vamos dizer assim, do cálculo de uma variável que a gente já tem, é razoável botar um sistema de coordenadas e fazer essa coisa assim. Então, aqui, né, a ideia é que você pode pensar isso aqui assim como um vetor, uma flechinha, né? E quando você vai andando, em cada ponto, você tem uma flechinha aqui, que é o vetor velocidade. Né? Quer dizer, aqui você tem o ponto f de t, aqui você tem f' de t, é esse vetor que tem coordenadas x' de t, y' de t. Estão à vontade com os vetores? Então, a ideia é que esses vetores são paralelos, ou seja, um é múltiplo do outro. Uma maneira, vamos dizer, o problema é que um é múltiplo do outro, uma maneira de simplificar dizer isso é dizer, não, tem a inclinação aqui que é vamos dizer, do vetor é y' sobre x'. Só que o x' pode ser 0. Ou pode ser x' sobre y', y' pode ser 0. Então,
Uma maneira de você dizer essa coisa aqui é dizer que o vetor f de B menos f de A é um múltiplo, é alguma coisa vezes o x' de xi, y' de xi. Ainda, esse resultado aqui, nesse caso, tem certa sutileza. Esse cara, pode ser que esse cara não seja zero e esse seja. Porque é o seguinte, quando você está andando, né, aqui no plano, né, eu posso vir andando, eu vou começar aqui e vou terminar ali. Só que eu venho aqui assim, em linha reta até aqui, depois eu faço aqui em linha reta e eu faço uma linha quebrada. Mas a velocidade se anula. Então, essa velocidade vai ser múltiplo desse, mas esse não vai ser múltiplo desse. Então, na verdade, você vai ter que dizer que os dois vetores são linearmente dependentes. Significa que você pode pegar um múltiplo de um e um múltiplo de outro e fazer a soma ser zero sem que os dois sejam zero. Ou simplesmente dizer isso. Isso daqui, ou, né, K vezes F de B menos F de A igual a x' de xi, y' de xi. Inclusive, pode os dois ser zero. Tá? Eu vou, e aqui paro, volto para o mesmo lugar, os dois vão dar zero. Isso, de qualquer maneira, se você parar a pensar, isso pode ser expresso de maneira sintética, dizendo que você vai ter x' de xi vezes y de B menos y de A igual a y' de xi vezes x de B menos x de A. É meio dizer isso. Você faz x' de xi sobre y' de xi ou vice-versa. Tem que ser x de B menos x de A sobre y de B menos y de A. Aí multiplica em cruz e você tem isso. Bom, mas esses caras aqui no denominador podiam ser zero. Então, tudo bem, bota de cabeça para baixo. Y' sobre x' igual a y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Multiplica. Ah, mas podia ser zero aqui e aqui. Na verdade, não precisava todos os denominadores serem zero, mas algum denominador. Então, digamos que, infelizmente, aqui esse é zero, então aqui não funciona. E esse aqui é zero, então se eu virar, não funciona. Não tem problema, porque vamos dizer, se esse for zero e esse for zero, os dois produtos dão zero. Então, todos os casos vão ser cobertos com essa versão aqui. Tá? Então, o teorema expressa isso. Eu fiz desse teorema uma demonstração com intervalos encaixantes que é muito peculiar. Só eu faço essa demonstração no mundo inteiro. Sabe? Mas é porque esse teorema existe uma lenda no meio matemático, esse teorema não se generaliza para dimensões mais altas, mas, na verdade, ele se generaliza, e é essa demonstração que eu faço com os intervalos encaixantes que funciona num caso mais geral, que serve, vamos dizer, para demonstrar o teorema de Stokes, para demonstrar o teorema de Cauchy-Goursat, tem suas implicações mais para frente, por isso que eu faço assim. Uma demonstração típica, vamos dizer, a usual é a seguinte: você olha essas distâncias aqui, e nesse ponto aqui, a distância é máxima. Então, você tá? Quer dizer, você pega cada ponto aqui do gráfico, você olha a distância dessa reta.
Aí, nesse ponto, a distância é máxima, ou mínima, se for, dependendo da situação, mas aqui é máxima. Né? Tá? Ou a função já é o segmento de reta, e aí todos os pontos satisfazem a condição sobre xi, ou tem um máximo aqui, pronto. E fica mais simples, em vez de você trabalhar com isso, você trabalhar direto com isso aqui, assim, que significa dividir essa distância aqui pelo cosseno de um ângulo fixo. Tem uma demonstração assim também. Tá? Mas é importante... aqui é meio que o limite, porque se você fizer uma função do intervalo AB em R3, já falei, o exemplo legal é uma rampa em caracol. Né? Então, helicoidal, assim. Né? Você vai subindo assim. E aí, o que acontece? Você pode começar aqui, terminar aqui bem em cima, de maneira que o f de B menos f de A sobre B menos A dê um vetor vertical, e a sua velocidade nunca é vertical. Então, o teorema é falso se você trocar aqui R2 por R3. Está claro assim o teorema? Ele tem uma consequência que está ligada a esse cara aqui, o teorema dos acréscimos, que eu resolvi chamar de teorema dos acréscimos finitos, que, aliás, eu diria assim, é desigualdade que se vocês lembrarem, na nossa primeira lista do curso, tem um problema lá para frente, que é o problema do cara da polícia rodoviária, né? Em que você usa esse teorema aqui. Mas ali está meio que... Você pode também pensar que o teorema podia enunciar, podia dizer outra coisa, podia dizer assim, que se você sai, quer dizer, vamos dizer, vamos andar aqui em linha reta. Então, partícula A, partícula B, elas saem daqui. Vamos, para simplificar, supor que elas saem da mesma posição. E aí esse aqui anda com uma certa velocidade e vem parar aqui, vamos dizer, ele está aqui em x0, aqui ele vai estar em x1. O B sai daqui da posição y0, que eu estou supondo x0, só que eu sei que a velocidade dele em cada instante é, digamos, menor ou igual que a de A. Então, todos nós estamos de acordo. Saiu, andou, está andando mais devagar. Se eu vier aqui até y1, eu sei que y1 menos y0 menor ou igual. A condição é que a velocidade dele é sempre menor ou igual que desse aqui. Nem precisa eles saírem no mesmo ponto, porque o x0 aqui e o y0 aqui estão meio que igualando o ponto de partida. Então, isso é uma desigualdade. Né? E isso tem que valer. Certo? Se tem uma nave espacial no seu videogame andando em R3, se ela tiver uma velocidade escalar menor, e aí vamos dizer, o enunciado mais geral, quer dizer, você está aqui na sua nave espacial, aqui assim, aí ela tem em cada ponto uma velocidade v de t. E aqui eu boto aqui em linha reta uma partícula andando e ela tem, vamos dizer, uma
velocidade f' de t. Se esse cara aqui, né, o v de t, for menor ou igual que f' de t para todo t, né, função contínua, então aqui eu saio do ponto A, chama assim do ponto alfa, f de t0, f de t1. Aqui é o ponto P de t0 e aqui é o ponto P de t1. A escala aqui tem que ser diferente, porque esse cara certamente andou mais. Né? Mas se isso vale sempre, então é claro, né, que P de t1 menos P de t0 tem que ser menor ou igual que f de t1 menos f de t0. O argumento aqui tem alguma coisa de geométrica, mas é só o seguinte, né? Esse cara está andando com uma certa velocidade, o mais longe que ele pode ir é se ele andar sempre em linha reta com essa velocidade. Ainda assim, ele perderia para esse, porque esse aqui está andando, quer dizer, cairia nessa situação. Mas ele nem está andando em linha reta, então é claro que essa diferença aqui é menor que a distância que ele efetivamente percorreu, que seria ainda menor que esse percorreu. Então, isso é uma desigualdade e claramente não tem nenhum motivo para eu buscar um contra-exemplo caso esse desenho fosse em R3. Parece bastante óbvio. Na verdade, pode ser em Rn. Pode ser num espaço de dimensão infinita. Não tem problema. O cara está andando. Claro, você tem que aí dizer o que é, como é que você está medindo essa norma aqui e tal, mas o cara está andando, a velocidade dele é menor ou igual que a derivada desse negócio, é isso aqui. E, em boa parte, vamos dizer, no caso de R, os movimentos em linha reta, a gente pode demonstrar esse teorema usando o teorema do valor médio, né? Porque aqui seria uma coisa assim, né? O A está andando aqui, a minha hipótese, né, é que vamos dizer, a linha de T em módulo é menor ou igual aliás, o B' de T é menor ou igual que o A' de T. Então, eu suponho que o A' de T é sempre positivo. Os dois estão andando em linha reta, não importa. São duas funções de R em R, só que o módulo disso aqui é menor ou igual que esse. Então, daqui você pode dizer, bom, B' de T é menor ou igual que a linha de T e a menos B' de T é menor ou igual que a linha de T. E aí isso daqui vai dizer que A menos B, linha de T, é sempre maior ou igual a zero. Então, aqui, se você pegar no tempo, vamos dizer que aqui é o tempo T0, aqui é o tempo T1, aqui é o tempo T1, né? Então, você vai ter A menos B de T1 menos A menos B de T0, dividido por T1 menos T0, põe R aqui, né? É igual ao A menos B' de algum psi. Mas esse cara é maior ou igual a zero. E aí você multiplica por T1 menos T0 e você conclui que A menos B de T1. Então, aqui você vai ter A de T1 menos A de T0 maior ou igual
que B de T1 menos B de T0. E acredito que se a gente fizer ao contrário, né? Se você fizer aqui o eu quero provar isso daqui, né? E eu quero provar o contrário, né? Por exemplo, vamos dizer, porque quando eu botar o módulo, né? Eu quero mostrar que módulo de A menos B módulo de A menos B, não. Quero mostrar que A de... Se eu usar o menos B' aqui, né, então eu vou ter A de T1 menos A de T0 vai ser maior ou igual que menos B de T1 menos então mais B de T0. Tá? Trocando o B' por menos B' aqui. E aí isso vai dizer que esse cara aqui é maior ou igual que o módulo desse. Então, eu, na verdade, estou usando aqui... eu estou usando assim... porque como eu sei que... Vamos dizer, se eu estou supondo que a velocidade desse é sempre maior ou igual que a desse aqui, ela é maior ou igual em cada instante. E como tem um instante que corresponde a essa diferença, eu uso só esse instante. Mas eu não poderia usar esse teorema para demonstrar o caso de R3. Então, mas até em R3 tem uma maneira meio macetosa para uma norma do produto escalar e tal. Então, a desigualdade dos acréscimos finitos, ela é um outro teorema que diz respeito também à velocidade, mas as interpretações, é importante entender o que eles dizem, né? O teorema do valor médio é uma igualdade que diz que tem um ponto em que a tangente é paralela à corda, e isso só faz sentido, só funciona no plano. E a outra é a desigualdade que diz que quem anda mais depressa vai mais longe. Na verdade, repara, não é bem assim, né? Tá? Se eu posso botar um cara que saia daqui com uma velocidade sempre mais alta que desse daqui, mas que não vá mais longe. Quer dizer, você tem que andar mais depressa e direto ao objetivo, em linha reta, sem recuo. Tá? Esse aqui, a hipótese, na verdade, é que esse cara aqui está andando sempre para frente, sem olhar para os lados. Então, se você anda mais depressa, sempre para frente, sem olhar para os lados, você vai mais longe. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Tá. E aí, esse teorema, ele realmente, assim, ele também pode, vamos dizer, se você fizer uma hipótese simples, de que você pode integrar, então seria meio que a coisa assim, ó, o P, o módulo de P de B, P de T1 menos P de T0, você poderia dizer, bom, vou botar sem módulo primeiro. Isso aqui é igual à integral de T1, T0 até T1 do P' de T dt. Você integra coordenada a coordenada. Então, se você integrar o x' de T0 até T1, você vai ter x de T1 menos x de T0. Y', y de T1 menos y de T0. Então, você vai ter essa igualdade aqui.
Aí você diz, bom, então o módulo desse é igual ao módulo desse, e precisa demonstrar, mas não é, vamos dizer, tão complicado assim você dizer, bom, a integral do... Aqui é norma, na verdade, né? Isso aqui é vetor. Mas a integral da norma é maior ou igual que a norma da integral. Você tem a norma da integral aqui. Se eu botar a norma para dentro aqui, isso aqui, na verdade, já é o teorema na versão integral. Porque, olha só, esse aqui está andando livremente, e eu estou olhando a variação, estou olhando esse menos esse. Aqui eu estou pegando esse cara, pegando o vetor velocidade, que é positivo, e estou andando de T0 a T1 com essa velocidade. Tá? Então, aí você diz, bom, isso daqui é menor ou igual que integral de T0 a T1 de F' de T dt, que é igual a F de T1 menos F de T0. Mas essa passagem aqui é mais fácil de demonstrar. Tá? Você faz aproximação, faz alguma coisa assim. Tá? Mas isso aqui demonstra, desde que, vamos dizer, essa passagem aqui seja resolvida. Mas o teorema vale, aí entra os detalhes finos, né? O teorema vale mesmo que você não saiba se a derivada é integrável, porque a gente tem exemplos assim, de funções, né? As funções para a gente, para serem integráveis, elas precisam ser limitadas. E até porque se a função não é limitada, a soma de Riemann, né? Porque eu pego sei lá, imagina que eu tenho uma situação assim, né, que eu tenho esse ponto aqui e o limite aqui é infinito. Aí eu faço uma partição e esse ponto vai estar em algum intervalo. Digamos que eu consiga botar ele dentro do intervalo. Aqui eu vou ter caras pertinho dele que a função é arbitrariamente grande. Então, tão grande que quando eu multiplicar por esse intervalinho, dá uma coisa enorme. Então, se a função não é limitada, eu não tenho... primeiro, não tem como fazer soma superior, soma inferior, porque não tem o sup em cada intervalo, e mesmo a soma de Riemann fica comprometida. Então, por exemplo, quando você pega uma função como sei lá, um caso simples assim, meio, vamos dizer, você pega a função cosseno de 1 sobre x, no intervalo que inclua o zero, dá um valor qualquer para ela ali. Aí o cosseno de 1 sobre x, a derivada vai dar seno de 1 sobre x vezes 1 sobre x2, e aí deixou de ser limitada. Então você tem... é possível você dar exemplos de funções que têm derivada, mas a derivada não é integrável direitinho. Então, vamos dizer, se você não quer colocar essa hipótese, aí a demonstração do teorema fica mais difícil. E ele é interessante, na demonstração você vê, por exemplo, que você nem precisa supor para essa desigualdade, porque está claro aqui, no teorema do valor médio, você não pode desistir da existência da derivada em nenhum ponto. Você tem o teorema do valor médio, aí vem o Satanás te tentar e diz, não, me dá o teorema vale no intervalo AB, mas me dá, sei lá, um ponto médio, deixa esse sem derivada, dá esse para mim aqui. Aí, o que acontece? Se você tem
AB. Tem um ponto aqui em que a função não precisa ser derivável, você tem essa tangente aqui, aí você pode fazer assim, e agora... Não é como o caso da função em R2, que você pode ter derivada zero e fazer o bico. Entendeu? Porque quando você faz o movimento do plano, você vem, para aqui, sai com outra velocidade, significa que a derivada em x e a derivada em y, as duas são zero. Isso permite fazer o bico. Aqui você não... Esse bico aqui não tem derivada. E aí você vai ter isso. F de B menos F de A sobre B menos A da inclinação disso, e aqui não tem nenhum ponto. Aproximação? O f de epsilon seria a aproximação desse tal ponto. Não tem. Olha só, a derivada aqui é sempre essa. Aqui é sempre essa, nunca chegou nem pertinho dessa aqui. Não tem aproximação nenhuma. Tá? Agora, essa desigualdade dos acréscimos finitos é legal porque você pode abrir mão da derivada. Né? Tá certo? Você pode vir até aqui, aí dizer aqui deixou de ser derivável, aí você segue mais um pouco. Por quê? Porque daqui até aqui você vai ter desigualdade nesse intervalo de tempo. Daqui até aqui você vai ter desigualdade nesse intervalo de tempo. Somando as duas, você tem desigualdade. Só precisa continuidade aqui. Porque o B desse intervalo é o A desse. Então você pode abrir mão da diferenciabilidade em alguns pontos. E mais engraçado, na hora que você faz a demonstração, você vê que você pode fazer a demonstração em que você só supõe a existência da derivada à direita ou à esquerda. Mais ou menos equivalente. Então, por exemplo, função convexa. Função convexa é um tipo de função que ela é derivável, ela tem derivada à direita e derivada à esquerda em todos os pontos, mesmo que não tenha, elas não sejam iguais. Então, a desigualdade dos acréscimos finitos vai valer. Então, quando você entra nos detalhes da demonstração, esse é engraçado que, se você pensar assim, eu já pensei assim, mas, poxa, essa ideia aqui do desigualdade dos acréscimos finitos, ela não está dizendo a existência de ninguém. Né? Parece razoável que esse teorema valha nos racionais. Mas tem um detalhe da continuidade. Porque nos racionais, você pega uma função, vamos dizer, essa função assim, pum, é contínua nos reais, contínua nos racionais, só que aqui está o raiz de 2. Nos racionais, esse cara não existe. Então, eu posso pegar essa função aqui e dizer, não, daqui para frente vai valer isso, não vale mais isso aqui. O que seria o ponto de descontinuidade não está ali. Então, a função vai ser contínua daqui para cá, vai ser contínua daqui para cá, e não vai ter descontinuidade. Então, no caso dos racionais, você pode construir a função contínua que tem saltos, que, entendeu? A descontinuidade não impede os saltos. Nos reais, ela impede. Não, eu estou dizendo que o teorema vai ser falso nos racionais simplesmente porque você pode saltar. Então, o cara pode andar mais devagar, mas ele pode saltar. Aí, pô, vocês viram que o cara tem superpoderes aqui que eu não tenho, não posso, eu estou nos reais. É como você disser, bom, eu estou sujeito à legislação lá, sei lá, da Comunidade Europeia, da Dinamarca, ele põe uma série de restrições e tal, e certas... Então, por exemplo, eu tenho que mandar meu lixo tóxico lá para o Brasil,
algum lugar, algum país mais com a legislação mais frouxa, e pronto, mas aqui não posso. Então é isso, você está nos reais, você não pode, se é contínuo, não pode saltar, mas nos racionais pode. É só você saltar num ponto que não existe nos racionais. Então, isso são os teoremas. Não sei se é porque eu tenho feito nesse curso uma coisa assim, que eu faço as demonstrações. E aí a demonstração, às vezes, ela é assustadora, porque bom, às vezes por conta de dizer, não, eu vou botar uma hipótese, vou botar somente as hipóteses estritamente necessárias. Então, por exemplo, aqui usar integral não valeria. Ou, às vezes, o teorema realmente exige, é um teorema que exige alguma coisa especial lá na demonstração, mas acho que a primeira coisa é você dizer, não, esse teorema é um teorema, acredito nele, tá? E entender por que ele é verdadeiro, o que ele diz. E no caso aqui, né, observar por que as hipóteses são necessárias. Né? Por exemplo, aqui a coisa de dizer, não, pode ser derivável só no intervalo aberto, desde que seja contínua nas extremidades. Eu estou impedindo o salto. Observar que o teorema não vale nos racionais, que eu acabei de dizer, quer dizer, agora há pouco na aula eu falei, olha, talvez você tenha um teorema que garante a existência de alguma coisa, algum ponto, então ele deve ser falso nos racionais. Aí eu me dei conta, agora sim, nunca tinha parado para pensar nisso. A desigualdade, ela não está dizendo que existe nada, é só uma desigualdade. Então, quem sabe ela podia ser verdadeira também nos racionais, mas tem esse probleminha que a função descontínua, quer dizer, uma função contínua nos racionais, ela pode saltar. E a descontinuidade me garantia, os saltos me garantiam que eu ia chegar a um certo ponto sem. Você acha que não? Era isso. Vamos dizer, não, por exemplo, o teorema do valor intermediário tem isso, né? Você pode ter uma função contínua e eu nem construí o salto, mas você pode ter uma função contínua que simplesmente o ponto que seria o x2 menos 2 nos racionais zera em raiz de 2. Só que como ele não existe nos racionais, ela não zera. Tem essa. Então, não sei se isso está bom, você queria mesmo uma demonstração. O teorema do valor médio, é porque o teorema do valor médio nas duas versões, fazendo a versão mais simples, vamos dizer, a demonstração padrão do teorema do valor médio é isso aqui assim, você diz, ó, tem um cara aqui onde a tangente é paralela a essa. Quem é o cara? É o cara que está mais distante daqui. Então você transforma esse teorema em dizer, ó, eu quero. Na verdade, você está vendo que todas essas distâncias aqui podem ser transformadas nessa daqui. Esses triângulos são todos semelhantes.
Então, você pode multiplicar, dividir essa distância pelo cosseno, no caso, dividir pelo seno desse ângulo e transformar nessa. E aí é mais fácil, porque aí você tem essa função aqui que você constrói, essa reta, tem essa que você tem, faz a diferença e diz, eu quero o ponto em que essa diferença é máxima. E você pode eliminar o módulo, porque, claro, isso também podia ser assim. Aí, como você está fazendo essa menos essa aqui, ela é mínima, porque é negativa. Então, é um problema assim, essa... Vamos dizer, eu chamo, essa é a minha F, eu chamo essa daqui de L, e aí eu faço F de x menos L de x, definida para x pertencente a B, e aí você diz F de A menos L de A igual a F de B menos L de B, que é igual a zero. Eu tenho uma função contínua no intervalo AB, então ela tem máximo e tem mínimo no intervalo AB. Se o máximo for igual a zero e o mínimo for igual a zero, significa que as duas funções são iguais. E aí qualquer ponto aqui no meio serve. Se o máximo for maior que zero, então ele não é assumido nem aqui, nem aqui, e aí o ponto de máximo está no intervalo aberto. E claro, no ponto de máximo, né, M ou M, se for assumido no interior, você tem F' de Xi igual a L' de Xi. Só que L' de Xi foi construído de maneira que isso aqui seja F de B menos F de A sobre B menos A. Máximo ou mínimo. Então, é isso. Eu construo uma função L, que é uma reta com essa inclinação. Faço a diferença da F para L. No ponto de máximo, se for no interior do intervalo, vale isso. No ponto de mínimo, se for no interior do intervalo, vale isso. Se não tiver nem máximo nem mínimo no interior do intervalo, então a função é constante, isso vale em todos os pontos. Demonstração padrão. Ela está baseada nessa ideia. A outra que eu fiz para vocês está baseada na ideia que eu venho com retas paralelas aqui até achar esse ponto. E para construir essas retas paralelas, eu vou fazendo intervalos encaixantes aqui. E para garantir que esses intervalos encaixantes vão fechar, quer dizer, tem um macete, porque não é muito simples você dizer, vou pegar para cada reta, vou pegar essa interseção no gráfico, vou pegar os pontos aqui. Então, eu fiz uma outra coisa, né? Eu simplesmente peguei, se eu pegar aqui, tem essa reta aqui, se eu pegar 3 pontos aqui, igualmente espaçados, eu tenho uma inclinação aqui, outra inclinação aqui, outra inclinação aqui. E ou as 3 são iguais a essa, ou uma é maior e outra é menor. E aí, no meio, vamos dizer, eu ando com esse cara aqui assim, vou olhando a inclinação, no meio tem algum ponto em que a inclinação é igual a essa. Aí eu pego esse cara como meu primeiro intervalo encaixante. Aí eu digo, não, agora eu vou fazer a coisa só nesse intervalo. Aí eu vou achar outro. Porque, sem explicar muito, vamos dizer, você tem uma situação semelhante, você vai demonstrar o teorema de Green. Você tem um retângulo, e é como um negócio de um circuito elétrico. Agora, vamos dizer, tem uma integral no bordo, que é uma integral de linha aqui. E se você dividir esse negócio em 9 retângulos congruentes, todos semelhantes a esse, então essa integral de linha aqui é a soma das integrais
aqui. E aí você faz um argumento que é igualzinho ao que faz aqui. Quer dizer, você consegue, se você tem essa integral de linha aqui dividida por essa área, vai ser igual à integral de linha dividida pela área em algum retângulo que é semelhante a esse, mas com os lados iguais a 1/3 dele, depois 1/3, 1/3, 1/3. Mas aí, vamos dizer, entra outros conceitos de generalização da derivada, divergência e tal. Hã? Qualquer dimensão finita dá para fazer. No fundo, aqui, isso vira. Eu estou até com a camisa do vestibular da UFRJ. Teve um ano que eu estava na banca do vestibular que eu botei a ideia principal aqui, que é o seguinte: se você tem uma média, se você tem N indivíduos, aí você tem a média, você tem, sei lá, tamanho do pé, ou altura, qualquer coisa que você mediu desses indivíduos. Se a média é tanto, então ou todos têm essa característica igual à média, ou tem alguém que está acima e alguém que está abaixo. É a ideia aqui. Você tem essa integral é igual à soma dessas, então, quer dizer, essa integral dividida pela área é igual à soma dessas. Primeiro é a soma dessas, aí você divide pela área e tal. E você tem alguma coisa que é igual à média dos caras. Então, tem um que está acima da média e outro que está abaixo da média. Se você consegue andar com esse até ele ficar igual a esse, então você vai ter no meio alguém que está na média. Essa parte não caiu. Eu só dizer, tem um acima da média e outro abaixo da média. Então, isso... Para vocês terem uma melhor visualização da comparação das inclinações. O que eu faço aqui é isso. Quer dizer, usando esse macete aqui... É mais ou menos uma ideia de... Você tem quase, aí você vai... beleza, eu tenho quatro planos. Aí não, então nesse ponto deve ter uma coisa interessante. Aí você já vai ser mais uma reta. Está diminuindo. É a ideia de intervalo encaixante. Tá? Eu construo, a ideia é assim, eu construo um cara aqui, um intervalo aqui, de maneira que esse intervalo aqui seja 1/3 desse aqui, e a inclinação aqui é igual a essa. Aí aqui eu construo um outro intervalo, tal que agora o tamanho desse intervalo é 1/3 desse, e essa inclinação é igual a essa, que é igual a essa. E assim sucessivamente. Aí eu estou construindo justamente as minhas secantes paralelas a essa daqui. E esses pontos aqui estão fechando em algum ponto que vai ter a tangente paralela a essa aqui. Tá? Aliás, a gente pode, vamos ver, se for o caso, fazer a transição para o Bolzano Weierstrass. Né? Na verdade, talvez seja interessante a gente observar, né, que depois que a gente construiu os reais têm algumas propriedades que são fortes que os distinguem de racionais. São propriedades, vamos dizer, são propriedades que afirmam a existência de alguma coisa. Então, é isso, propriedades de R
Então, a propriedade do supremo, vamos dizer, a gente tomou como primeira a propriedade do supremo. Foi uma escolha, na verdade, a gente construiu os números reais para que a propriedade do supremo valesse. É engraçado porque a construção dos números reais é considerado um tópico meio difícil, então às vezes ele não é feito nem no curso de análise, porque tal, não sei o quê, mas é uma bobagem. Tá? Quer dizer, a ideia é assim, o que a gente fez? A gente quer que valha, na verdade, o que a gente quer que valha, vamos dizer, vou até botar assim, antes da propriedade suprema, vou botar aqui 0. Toda sequência crescente limitada limitada tem limite, mas aqui limitada é dizer, ó, tem uma barreira em algum lugar e tem um limite, dizer, ó, a barreira final é aquilo. Então essa na verdade era a nossa propriedade meta, né? Porque a gente começa lá a somar séries e a gente vê que certas séries têm termos positivos e você vai somando, somando e aquilo não passa de um certo tanto. Então a soma é finita, mas a soma é finita, então cadê quem é a soma? Né? Então você precisa, e você sabe, vamos dizer, quando você constrói a raiz de 2, né, você vai criando uma sequência de racionais. Né? Você vai, 1 é a primeira aproximação de raiz de 2, 1,4 a segunda, 1,41 a terceira. E aí você está subindo, subindo, mas esse limite que é o raiz de 2, ele não existe nos racionais. Então, você tem que criar um novo tipo de número. Entendeu? Os números reais não vieram dados. Hoje pode parecer até que os naturais são dados, mas construir no sentido assim da humanidade, né, incorporar essa ideia de número que você pode contar, pode comparar o número de elementos de conjunto diferente. Imagina, eu não sei, no tempo de existência da humanidade, se foi... Há quanto tempo a humanidade existe? Hã? Antes de Cristo não tinha humanidade? Não, são 2.000 anos, não vai fazer diferença. Hã? 1 milhão? Não, pensa só, 1 milhão. Os números naturais, certamente, é uma coisa de milênios. Então, pensa só, até chegar nos números naturais, já é um... E aí você... os racionais ainda são alguma coisa que você explica de maneira relativamente simples em termos de números naturais. Mas os reais, cara... Né? Os reais... É preciso um nível de abstração, né? E mesmo essa coisa de representar os números reais por pontos da reta, eu andei lendo por aí, não era uma coisa, até aí uns 500 anos atrás, não era uma coisa clara. Até porque não tinha, quer dizer, quando os gregos esbarraram nos números reais, quer dizer, nos números reais, na incompletude, vamos dizer assim, dos números racionais, que faltava coisa ali, eles não conseguiram
tem o Eudoxo, tem um cara, um dos grandes gênios da humanidade, assim, da matemática, não sabe nada dele, mas são atribuídas a ele ideias que são a construção dos números reais, são a base da construção dos números reais.